Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do quarto domingo do tempo comum e acabamos de ouvir a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. Bom, segundo a tradição da igreja, Jesus, ele ficou na cidade de Nazaré com seus pais, trabalhando com seu pai José e vivendo na casa dos seus pais, até os 30 anos de idade. Depois disso, depois do seu batismo, ele começou uma nova etapa na sua vida, que a igreja e a teologia chama da vida pública de Cristo. Jesus Cristo sai do ambiente onde ele foi criado, da casa do seu pai e da sua mãe, e ele vai para a cidade de São Pedro, que é a cidade de Cafarnaum. Então ele vai viver lá na casa de São Pedro. E o que o Evangelho disse hoje é que num sábado, Jesus Cristo, na cidade de Cafarnaum, na cidade de São Pedro, ele vai na sinagoga e ele começa a ensinar na sinagoga. E as pessoas começaram a ouvir Jesus e começaram a ficar espantadas, porque era diferente. A pregação, o ensinamento de Jesus era diferente dos mestres da lei. Os mestres da lei eram os entendidos da palavra de Deus, os teólogos, aqueles que falavam e entendiam do que estava falando, mas muitas vezes podiam falar como estudiosos, não como alguém que tinha feito a experiência com Deus e falando de Deus com aquela experiência que eles tinham. E Jesus Cristo pregava diferente, com certeza porque Jesus Cristo, ele fez a experiência com o Pai. Jesus pregava a Deus de uma forma diferente dos mestres da lei. Jesus falava de Deus como um pai, como um papaizinho, como o Abá. Então Jesus pregava de outra forma. E Jesus Cristo, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, ele pregava porque ele já tinha experimentado, ele já tinha feito uma experiência, e por isso ele estava pregando ali. Bom, então as pessoas ficavam admiradas e até falaram: olha, esse é um ensinamento novo, dado com autoridade, autoridade de quem fez a experiência para falar. Então, esse é o Evangelho. Nós que somos batizados, nós recebemos no nosso batismo 3 tarefas, que nós chamamos isso de munus, o tríplice munus. O primeiro, o sacerdotal, uma tarefa sacerdotal, que significa que eu devo fazer as minhas orações pelos meus irmãos. Eu tenho que rezar pelos meus irmãos. Esse é o munus sacerdotal. O segundo é o munus regio. Significa que eu devo servir aos meus irmãos. E o terceiro, que é o que está falando a palavra de Deus de hoje, é o munus profético. Ou seja, eu preciso ensinar e testemunhar Cristo para os meus irmãos. Então esse é o terceiro munus que nós recebemos quando fomos batizados. Então eu tenho como batizado essa tarefa, a tarefa de ensinar Jesus para as pessoas e testemunhar Cristo para as pessoas. Bom, os leigos têm um papel muito importante dentro da igreja. Aquilo que o clero faz aqui dentro, vocês têm a função de fazer fora. Nós também temos que fazer fora, mas vocês participam da família, vocês têm trabalho, vocês têm um trabalho, e vocês têm uma sociedade onde vocês podem caminhar mais livremente, no sentido de, ali é o lugar onde vocês vivem. E por isso, porque tem a família, tem o trabalho, tem a sociedade, essa missão de ensinar também faz parte da tarefa de todos nós. Então todos os católicos, todos os batizados têm a função de ensinar e falar de Jesus e testemunhar Jesus
para as pessoas. Dia 31 de janeiro, nós vamos celebrar um santo muito importante também na igreja, chamado São João Bosco, Dom Bosco. E eu gostaria aqui de apresentar 3 inspirações de São João Bosco, para que a gente possa viver bem o nosso munus profético, ou seja, para que a gente possa ensinar Jesus e testemunhar Jesus. Então são 3 frases de São João Bosco que nos ajudam a evangelizar. A primeira é falando sobre o amor. Aquele que vai evangelizar, aquele que vai ensinar de Jesus, precisa amar aquele que está sendo evangelizado. Eu preciso gostar das pessoas para eu evangelizar. Eu não posso, eu não vou com a cara dessa pessoa e vou falar de Jesus para ela. Não tem sentido. Eu vou falar de Jesus para as pessoas que eu amo. Por isso que eu preciso alargar esse campo de amor na minha vida para falar de Jesus. São João Bosco tem uma frase que fala assim: que os jovens não sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados. As pessoas precisam sentir o nosso amor. Por isso, na pregação, no ensinamento, na evangelização, em primeiro lugar nós temos que saber disso, que nós precisamos exercer esse munus profético com amor. As pessoas têm que sentir o nosso amor por elas. Elas precisam sentir. Não basta a gente falar, eu amo todas as pessoas. Eu preciso testemunhar esse amor para eu falar de Jesus. Isso é a primeira coisa. Isso serve para qualquer coisa. Serve para a gente dentro da nossa casa. Eu preciso evangelizar meus filhos, meus parentes, ou os meus amigos no trabalho, ou alguém que eu conheço na sociedade. Eu preciso, em primeiro lugar, amar. Depois, a segunda inspiração, o segundo conselho de São João Bosco é sobre a amizade. Eu consigo evangelizar alguém quando eu sou amigo deste alguém. Não existe coisa maior para que a gente possa fazer para trazer alguém para a igreja, para evangelizar, do que você se tornar amigo dessa pessoa. Pela amizade, nós conseguimos evangelizar, nós conseguimos mostrar Jesus. Basta eu perguntar para vocês: vocês escutam os melhores amigos de vocês? Claro que escutam. Vocês prestam atenção naquilo que eles falam? Claro que nós prestamos atenção, porque nós temos uma amizade, porque nós sabemos que Ele nos ama. Então por isso nós prestamos atenção. Para falar de Jesus é a mesma coisa. Eu preciso me fazer amigo para eu conseguir evangelizar. Pai e mãe, quer evangelizar o filho? Você tem que ser amiga do seu filho para evangelizar. Então, São João Bosco fala assim: faça de tal modo que todas as pessoas com que você falar se tornem seus amigos. Ou seja, pela amizade, faça com que as pessoas se tornem seus amigos, e aí você vai conseguir falar de Jesus para essas pessoas. E o terceiro e último conselho é a alegria. Falar com amor, fazer amizade e ser uma pessoa alegre. Uma alegria essencial, claro. Não é aquela alegria que a gente tem em todos os momentos, porque ninguém é feliz todos os momentos. Mas a gente tem que ter uma alegria essencial. Essa alegria que está dentro do nosso coração. São João Bosco dizia assim: um oratório, que é um espaço de brincadeiras e de aprendizado e de catequese que os salesianos têm, um oratório sem música é um corpo sem alma. Ou seja, precisa da alegria, precisa ser alegre com os amigos. Se eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu preciso falar com alegria. Porque se eu falo com tristeza, com desânimo, com peso, ninguém vai querer ouvir falar de Jesus. Mas se eu falo com entusiasmo, com alegria, aí sim as pessoas vão escutar e vão ser amigos de Jesus também. Por isso, hoje vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora para que o ensino e o testemunho com amor, amizade e alegria
possa evangelizar os nossos irmãos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.